Olá, tudo bem? Olha, no Conversa Delas de hoje eu te convido para um chá especial. Exatamente, esse é o tema do nosso programa de hoje. Chás. Vamos falar um pouco sobre os benefícios à saúde e também os cuidados que a gente tem que tomar antes de ingerir um chá. E para a gente bater esse papo bem especialista, eu vou conversar com a Thalita Ferronato, que ela é tea sommelier, né, especialista em chás, e também com a Fabiana Ribeiro, que é nutricionista. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Gente, vamos começar falando então. Não tem mulher no mundo que não tem aquela receitinha secreta para um chá milagroso que resolve tudo, né? Fabiana, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Vamos começar falando de uma coisa séria, né? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar antes de ingerir um chá? Bom, primeiro saber para que serve aquele chá, né? Porque o que acontece? Alguns chás têm propriedades, por exemplo, o chá verde, que a Thalita vai falar com bastante propriedade, né? O chá verde, ele possui cafeína, né? Então, a cafeína, ela não é indicada, por exemplo, para gestantes, para pessoas que tenham pressão alta, né? Para pessoas com problemas gástricos, porque a cafeína, ela é um irritante gástrico. Então, primeiro tem que ver isso, para que fim que vai ser utilizado esse chá, né? Porque eles têm princípios ativos bem poderosos, né? Então, sempre perguntando para o médico, consultando o nutricionista, para você não ficar tomando qualquer tipo de chá, né? Thalita, você que é especialista em chás, né? Como é que você percebe essa relação? Porque hoje, qualquer capa de revista aí a gente encontra chá seca a barriga, chá emagrece, chá resolve TPM, chá resolve tudo, né? Com certeza, acho que a gente tem que especificar a diferença entre chás e infusões. O chá é só... ele vem de uma planta que se chama Camellia sinensis. Então, todas as variedades do chá, chá preto, chá branco, chá verde, chá azul, chá amarelo, todos esses são provenientes da planta Camellia sinensis. Todos os outros que a gente conhece como chá, chá de hibisco, chá de maçã, chá de boldo, isso tudo é infusão. Então, quando tem a Camellia sinensis, pode ser chamado de chá. Quando não tem, seria uma infusão. Então, o chá verde, vem tudo dessa planta Camellia sinensis, que tem toda essa questão de fazer bem para a saúde. É popularmente conhecida lá no Oriente como sendo uma planta medicinal, né? Que ela tem um pouquinho de cafeína, mas tem muito menos cafeína que o próprio café, né? Que isso é um mito, né? Que tem que ser quebrado. Que, por exemplo, o chá que mais tem cafeína é o chá preto, e mesmo assim ele possui menos da metade do que uma mesma quantidade de café. Então não é a cafeína que pode ser algumas pessoas que têm um certo incômodo, não é a cafeína. Seriam os taninos, né, que deixa a pessoa mais acordada. O chá tem essa propriedade de deixar a pessoa mais concentrada, né, e mas também ao mesmo tempo relaxada. A gente estava falando, você falou vários chás, né? Chá verde, chá preto, chá branco, são todos da mesma planta. Da mesma planta. O que difere um do outro? O que difere é o processo que eles passam, né? Por exemplo, o chá branco, ele é a pura planta, o puro broto dessa planta da Camellia sinensis, que quase cai assim na nossa xícara de chá, né? O brotinho dela. Então não passa por nenhum processo, só o processo de secagem. O chá verde também, praticamente, ele passa por um processo que a gente ferve ele praticamente e ele também é secado. Já o chá preto, ele passa um processo de oxidação. O que é? Quando a gente morde uma maçã, a gente deixa lá, ela fica pretinha, né? Ela oxida. É a mesma coisa com o chá. A gente faz alguns fincos no chá para ali poder passar por esse processo de oxidação da planta e ficar um pouquinho mais pretinho, né? São diferentes estágios, então, de maturação e tratamento dessa planta. Exatamente. E cada estágio desses traz um benefício diferente? Traz um benefício diferente. Por exemplo, que nem o chá preto, por ser mais oxidado, ele tem mais cafeína, né? O chá branco, que é o brotinho, ele possui muito mais nutrientes. Por quê? Quando uma planta está crescendo, ela tem que enviar todos os nutrientes pro pedacinho novinho dela, né, que é o broto, né, para ele crescer com toda a força. Então, o que eles fazem? Já pegam esse pedacinho cheinho de nutrientes e fazem o chá branco, que é o que mais tem nutrientes, né, vitaminas, minerais, o que mais tem. Fabiana, a gente estava conversando um pouco sobre a questão da diferença entre os chás, que são todos dessa planta, e as infusões, mas a gente acaba chamando todos de chás, né? A gente ferveu ali, colocou água quente e virou chá. Quais são os chás recomendados, por exemplo, para a questão do emagrecimento de uma forma responsável? Bom,
O chá verde, a gente fala muito do chá verde por causa da cafeína, né? Apesar de não ter uma quantidade muito alta de cafeína, ele é utilizado para isso. Por quê? Porque a cafeína ela tem um efeito termogênico. Então, ela vai fazer a aceleração do nosso metabolismo, vai fazer com que a gente queime energia mais rapidamente e, além disso, ela também vai atuar na queima da gordura, fazendo com que essa gordura que está lá no nosso adipócito, na nossa célulazinha de gordura, né, guardadinho, seja queimada, seja disponibilizada essa gordura na corrente sanguínea, para daí a gente utilizar como fonte de energia. Ele dá uma acelerada no metabolismo. Isso, então é muito interessante, por exemplo, como eu indico muito na minha prática clínica para os meus atletas, para os praticantes de academia, tomar até o chá verde antes da atividade física, para estar acelerando e para estar ajudando, né, nessa queima da gordura, fazendo o metabolismo ficar mais acelerado mesmo. Então, os chás que têm cafeína, eles fazem isso. O chá preto também, né? Todos esses chás que contêm a cafeína, eles têm esse tipo de propriedade. E o que é perigoso? A gente está falando aí dos benefícios, né? Acelera o metabolismo, faz bem, tem menos cafeína que o café, então ele te deixa acordado, mas sem uma sobrecarga. Mas e o alerta? O que pode acabar se tornando perigoso no consumo desses chás? O consumo excessivo, né, do chá, porque é indicado de 4 a 7 xícaras no máximo de chá verde, né, ao dia. Eu costumo indicar umas 4 xícaras mais ou menos, uns 800 ml, né? E o que a gente tem que ter cuidado é que pessoa que está ingerindo chá. Será que é um hipertenso? Será que é uma pessoa cardiopata, né, que tem alguma doença cardíaca? Será que é uma gestante? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Porque o chá, ele pode, dependendo do princípio ativo, então ser prejudicial para esse tipo de pessoas. E a maneira de preparar o chá, Thalita, ela interfere nesses princípios ativos e até mesmo nos nutrientes que ele oferece para a gente? Sim, com certeza. A gente tem um ditado popular que fala: a maneira que você prepara a sua vida, você tem que preparar o chá também. Então, você não vai preparar de qualquer forma, você tem que se planejar, se programar e preparar. Por exemplo, o chá branco, que eu estava falando que é o brotinho, né? É uma coisa super delicada. Por que ele é branco? Ele tem até uma penugenzinha, né? Que tudo natureza, quando é novinho, tem uma penugenzinha. Então, o chá branco também tem essa penugenzinha. Ele não pode ser fervido, ele não pode ter uma água com uma temperatura de 100 graus nele, no máximo 80 graus. Se passar disso, ele acaba liberando propriedades que não são boas. Então, tem que ser água a 80 graus, deixar o tempo específico do chá, que o chá branco é de 2 a 3 minutos, e tirar. Não pode deixar nisso. Senão ele acaba sofrendo um processo de degradação da folha, né? Que isso a gente não quer, acaba podendo liberar outros nutrientes. Então, os nutrientes bons, a 80 graus, de 2 a 3 minutos. Cada chá tem uma especificidade dessas, né? Eu vou aproveitar então para tirar uma dúvida, né? Eu já ouvi de muita gente que não se ferve água para fazer nada. Né? Deixar água a 100 graus que não faz bem, que estraga até mesmo o sabor e não faz bem para a nossa saúde, ingerir um líquido tão quente. Isso é verdade? Isso é mito? Isso é verdade. O que tem de mito, que a água, quando chega a uma temperatura acima de 80 graus, que ela perde oxigênio. Ela já perde oxigênio chegando a 45, 50 graus. Então, não é essa perda de oxigênio que vai tirar o sabor do chá. A gente pode ferver a água e esperar ela esfriar, o que é até recomendado, porque a gente às vezes não sabe a origem da água que a gente está tomando. Então, pode ferver a água e esperar esfriar ela a 80 graus, 90. E tem chás que a gente tem que preparar a 100 graus também. Mas, tirando a folha, tirando a infusão, você que decide a temperatura que você quer tomar. Eu não consigo tomar um chá a 100 graus, nem a 90 graus, que eu não consigo tomar coisa muito quente. Até perde o sabor, né? A gente não consegue degustar. Mas isso vai de cada um. Eu gosto de tomar chazinho morninho, quase frio, né? Isso me faz bem. Os orientais também, tudo que eles tomam tem que ser morno, eles não podem tomar água fria. Para eles é água quente. Então, cada cultura, cada um tem o seu jeito, né, de saber degustar. E com relação ao nosso próprio organismo, quais são os efeitos de tomar uma bebida muito quente, Fabiana? Bom, na verdade, foi o que a Thalita falou, isso é muito particular. Tem pessoas que toleram altas temperaturas, bebidas mais quentes, e tem pessoas que não toleram, né? O que eu acho que é muito importante dizer é toda a questão do trato gastrointestinal, né? Então, esôfago, né? Na própria boca mesmo, né? Porque a temperatura é muito quente, muito alta, pode fazer feridas, enfim. Então, é isso que a gente tem que
que cuidar. E lembrando que o trato gastrointestinal é super importante, né? É onde tudo acontece, onde os nutrientes vão ser absorvidos. Então, realmente, a gente tem que cuidar bem direitinho dele. Então, meninas, daqui a pouco a gente continua conversando, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas não saia daí não, que o nosso papo sobre chás aqui no Conversa Delas continua. Até daqui a pouco.